E é muito linda essa passagem. Porque depois que Jesus despede a multidão, ele poderia, irmãos, ter entrado na água, ter entrado dentro do barco e seguido viagem com seus discípulos. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, ele sentia necessidade de orar. Jesus, ele sentia necessidade de conversar com o Pai. E a Bíblia nos diz claramente que Jesus subiu ao monte para orar à parte. Para orar sozinho. E os seus discípulos estavam dentro do barco. E estavam fazendo o que dentro do barco? Obedecendo a ordem de Jesus. Aí sabe o que eu acho interessante? É que muitas das vezes nós estamos obedecendo e parece que está tudo bem. E de repente começa tudo dando, soprando ao contrário, dando errado aos nossos olhos. Aí nós perguntamos: Jesus, foi tu mesmo que falou comigo? Porque eu não estou entendendo. Mas se eu tenho uma palavra profética para o teu coração nesta manhã, você não foi chamado para entender tudo. Nós somos chamados para obedecer. E quando se obedece, entende que Ele está no controle da nossa vida e no controle da situação. Mesmo que alguma coisa esteja aos teus olhos dando errado, foi Ele que mandou, você está obedecendo, então descansa. Porque de uma hora para outra, o milagre vai vir ao teu encontro. Deixe quem quiser falar mal de você. Deixe quem quiser lhe apontar. Irmãos, tenha por certo de uma coisa, que é o Deus que nos chamou, Ele é fiel e não falha. Ele diz: olha, eu estou convosco todos os dias da sua vida. Eita, caiu, vassúbria. Eita. Aí quando nós ouvimos essa palavra, eis que eu estou convosco todos os dias, nós entendemos que mesmo no aperto, Ele diz: eu estou contigo. Eu estou com você. Eu não vou te deixar só. E por que, irmãs? E por que, irmãos, não obedecer? E por que não permanecer no lugar e na posição que Deus quer que você fique? Está doendo, está, mas permaneça. Você não entende muita coisa? Não tem problema nenhum. O Deus que te chamou, Ele nos dá capacidade para nós suportarmos. Eita, aleluia. Aí Jesus vai para o monte orar. Só que já era tarde. E Jesus estava lá no monte só. Jesus estava só. Estava fazendo o quê? Orando. E eu imagino que Jesus não tinha muita, assim, deixa eu colocar direito essa palavra. Porque algumas vezes, quando Jesus convidou os discípulos para orar com Ele, os discípulos dormiram. Jesus não repreendeu nem uma hora: poder velar comigo, orar comigo. E nos últimos dias, o que Deus requer da nossa vida, primeiro, a obediência. E segundo, uma vida de constante oração. Porque quando nós oramos, nós enxergamos os céus se abrir e a glória de Deus descer. Mesmo que alguém não esteja sentindo, você está orando, você está sentindo a glória. E você não tem motivos para desistir. Por quê? Porque enquanto você ora, Deus está te dando força, te renovando, te capacitando, dizendo: você é mais do que vencedor. Já era tarde. E Jesus, sabe o que é que Jesus faz? Ele desce do monte. Jesus desce do monte. E lá do monte, de onde Jesus estava, pela história, nós entendemos que do monte onde Jesus estava, Ele avistava os discípulos. E é lindo, sabe por quê? Porque Ele não nos perde de vista. Ele mandou, os discípulos foram, obedeceram. Mas lá do monte onde Ele estava vendo os discípulos. E Ele olha e vê.
que o vento estava soprando forte, que o barco estava balançando, estava sendo agitado. E os discípulos estavam apavorados, porque quando o vento sopra, irmãos, na nossa vida, você pode ser especialista, você pode ter um QI a mais. Eita, glória a Deus. Você pode ter muita agilidade, você pode ter muita prática, mas quando o vento sopra, a sua carne sente, o seu coração aperta, a sua pressão sobe. Eita, aleluia. O que é isso? É o vento que está soprando. Mas só que tem uma coisa: a tempestade não vai te matar. O vento não vai apagar a história que Deus escreveu, traçou, meu Deus, para a sua vida. O vento não vai fazer com que você desista do projeto que Deus tem na sua vida. Sabe por quê? Porque quando Ele percebe que você não pode fazer nada, quando acontece o impossível na nossa vida, e Ele vê que nós não podemos fazer, não somos nada, sabe o que é que Ele faz? Ele mesmo desce do monte, e Ele vai pessoalmente acalmar a tempestade. E é por isso que quando eu prego com muita convicção: Deus não vai te deixar morrer no meio da tempestade. Deus não vai permitir que você pereça em meio a essa dor, em meio a essa calúnia, em meio a esse vento. Deus não vai fazer que minava súbria permitir que você morra. Vai nada. Deus tem. Aleluia. E agora eu lembrei de algo. Eu preguei uma mensagem aqui alguns dias passados. Eu não sei se foi uma mensagem ou se só foi uma frase agora. E eu dizia assim, eu lembro da frase. E eu dizia assim: quando eu vejo um problema bem grande, uma tempestade bem grande, aí eu digo assim: Jesus, onde é que está a minha bênção? Eu preciso, Jesus, dessa vitória. Porque eu sei que depois de uma grande tempestade, Tu estás preparando uma grande vitória. E aí naquela semana, aconteceu algo. E a minha nora ligou e me contou algo, e ela disse assim: Jeane, sabe o que veio na minha mente? Aquela palavra que você disse no ciclo da oração. Eu disse: meu Deus, que palavra. Eita, porque palavras, Elisângela, trazem responsabilidade. E eu disse: que palavra? Ela disse: eu estou dizendo assim, onde é que está a minha vitória? Onde é que está a minha vitória? Eu disse: Jéssica, descansa o teu coração. Porque se Deus te fez lembrar desta frase, desta palavra, é porque Deus já está preparando uma grande vitória. Uma grande vitória. E ela passou. Foi agora pouquinho, um mês e pouco. Eu lembro que eu falei isso aqui, está com poucos dias. E ela recebeu uma grande vitória. E ela é meio alvoroçadinha, ela disse: eu já fiquei pensando, meu Deus, a Jeane disse, onde é que está a vitória? Descansa o coração. Descansa o coração, porque Deus tem surpresa, Deus tem vitória. Deus tem vitória. E é por isso que nós temos que pregar o que vivemos. Se esforce para chegar no céu. Se esforce para chegar no céu. Nós nos esforçamos com tanta coisa, irmãos, que vai ficar. Se esforce para chegar no céu. Eita, eu achei linda a pregação de ontem à noite aqui no culto com o nosso pastor. E ele concluiu dizendo: vão ficar de fora os mentirosos, os feiticeiros, os enganadores, vão ficar de fora.
Eita Deus. E é tremendo. Por isso que eu não gosto de perder culto, irmãos. Porque cada culto, Deus fala conosco, Deus fala conosco, Deus fala conosco. Mas Jesus, lá do monte, ele viu o barquinho, ele viu os discípulos e ele desceu. E quando ele desceu, ele entra no mar. Só que ele faz diferente. Ele vai andando por cima das águas. Jesus vai aparecer na sua vida por onde você menos espera. Eita glória! O milagre vai acontecer na nossa vida de uma forma que você não espera. O milagre vai acontecer na vida da tua família. Jesus vai entrar por onde você menos espera. E lá vem Jesus, andando por cima das águas. Jesus não foi a nado, Jesus foi por cima das águas. Jesus foi andando por cima das águas. E quando avistaram, temeram. Já estava escuro, irmãos. Era noite. E quando olham para o mar, lá vem Jesus. E um olha para o outro e diz assim: é um fantasma. Que é aquilo que vem ali? O que é aquilo que vem ao nosso encontro? Jesus vai aparecer. E quando ele aparece, é para ele nos proporcionar milagres extraordinários. Milagres extraordinários é o que Deus tem para fazer na nossa vida. Aí Jesus diz: calma, calma, sou eu. Não tenham medo, sou eu. E mesmo ele dizendo sou eu, aí quem entra na história? Pedro. Irmãos, pense no discípulo ou no homem sanguíneo, era Pedro. Pedro não se apartava da sua espada. Aleluia. Pedro era corajoso. Eu acho que Pedro ia além do nosso raciocínio. Pedro olha e disse: é tu mesmo? Olha só. Manda eu ir ter contigo. Jesus diz: vem, Pedro. Porque as coisas com Jesus, irmãos, é simples. Irmãos, eu não sei porque tem pessoas que complicam tanto a palavra. Bota tanto enfeite da palavra. Porque o evangelho é boas novas. A palavra é simples. E precisamos pregar de uma forma que alguém entenda o que você está pregando. Nós só temos que viver a palavra, pregar a palavra, a essência da palavra, transmitir a palavra. Aí pega tanta coisa daqui, da acolá, e daqui a pouco ninguém sabe nem o que alguém está falando. Mas o evangelho é boas novas. É boas novas. Jesus diz: Pedro, vem. Não precisou Jesus discursar. Não foi necessário Jesus dar Não, ele só disse: venha, Pedro. Venha, Pedro. Não tem coisa na nossa vida que nós fazemos e de repente a gente olha assim e diz: oxe, foi eu que fiz isso? Eu lembrei de algo que aconteceu lá na escolinha do meu neto. Meu neto abençoado. E aí mandaram para minha filha. E quando mandaram para ela, ela sentou com ele e disse: por que você fez isso? E mostrou aquele vídeo para ele. E ele disse: eu? Não fui eu, mamãe, que fiz isso. E ela disse: como não foi você que fez isso? Foi você. Você está aqui no vídeo, Léo. E ele disse: não, o Léo não faz isso, mamãe. Foi outro Léo.
Aleluia. Tem coisa que nós fazemos. Eu não fiz isso não. Oh, aleluia. E ela disse, foi, Léo. E a mamãe quer entender por que você agiu assim, Léo. Ele disse, me perdoe, por favor. Mas eu não fiz isso. Eu sou bonzinho. Eu não faço isso. Aí por que Deus me fez lembrar disso agora? Sabe por quê? Eu não estava nem pensando no Léo agora. Porque às vezes nós nos comportamos dessa forma. Eu não teria coragem de fazer isso. Não, Jeane, foi você mesmo. Meu Deus. Tem momento que Deus nos dá uma palavra. E nós falamos assim, Senhor, eu não tenho coragem não de pregar um negócio desse não. Mas tem uma coisa. Se tu me encher, aleluia, se a tua graça descer sobre a minha vida, não vai ficar uma palavra de fora. Aí o Senhor diz, entregue. Aí você diz, não, vem comigo, Jesus. E você começa devagarinho. Pá, pá. E de repente, sabe o que acontece? A glória desce. Pá. Não fica nada daquilo que Deus mandou você falar de fora. Sabe por quê? Porque existe uma graça que envolve este lugar. Existe uma glória que envolve cada crente que chegou aqui nessa manhã. E você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Pedro disse, Senhor, se é tu, manda que eu vá. Jesus diz, vem, Pedro. E é lindo, sabe por quê? Porque daqueles discípulos que estavam ali, Alessandra, somente Pedro teve a coragem de dizer, deixa eu ir. Eita. Aí alguém olha para a gente e diz, tu vai mesmo? Tu vai fazer isso? Vou. Na direção eu vou. Com a ousadia dos céus eu vou. Somente Pedro disse, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Só ele teve a coragem, a ousadia. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós nos colocamos ao dispor de Deus, não importa onde você colocar o pé, Ele coloca contigo. Ele te sustenta. Ele nos dá estabilidade. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para ir ter com Ele, sabe o que acontece? Ele te sustenta. Ele te segura. Você está andando para ter um encontro com Jesus, descanse. Porque Ele vai te conduzir em segurança. Mas se eu sentir medo, Ele vai estar lá. Mas se eu escorregar, Ele vai estar lá. Pedro foi, irmãos, ter com Jesus. E mesmo sendo algo impossível de se fazer, somente Pedro teve a coragem, olha. Só pelo simples fato de ele levantar a perna e colocar na água a Sandra. Eita Deus! Já foi algo extraordinário. E quem sabe os discípulos disseram, ele vai mesmo? Pedro vai. É pensamento meu. Pedro vai ter coragem de entrar nesse... O barco estava no meio do mar. E é exatamente no meio que o milagre acontece. Porém, é exatamente no meio que o mar é mais profundo. Mas foi exatamente no meio que Pedro se posicionou a ir ter com Jesus. E nós vemos que Pedro foi, porém em um determinado momento. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo Pedro sentindo a pancada do vento, irmã Edileuza. O vento estava soprando. A tempestade estava grande. Não tem quem passe pela tempestade sem sentir a pancada dos ventos. E é exatamente nesse momento
que você disse: eu vou morrer. Porque você é ser humano e você sente o vento. Você sente as pancadas. Você sente o vento te balançando e te jogando, te lançando de um lado para o outro. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o vento pode até estar soprando. Pode até estar tentando desestabilizar a sua vida e a sua história. Mas tão somente creia no sobrenatural de Deus. Tão somente confie, porque aquilo que Ele te prometeu não vai cair por terra. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida está de pé. Somente, irmãos, imagina quando Jesus segura Pedro. Oh, por que tu sois tão tímido? Homem de pouca fé. Pedro ia se afundando. Ia. Mas sabe o que aconteceu? Somente Pedro experimentou o extraordinário. E eu te digo uma coisa nessa manhã com toda a convicção. Só vive o extraordinário quem consegue viver as experiências que Deus tem preparado para as nossas vidas. Só se vive um grande propósito quem suporta as adversidades, as calúnias, as perseguições. Eita, glória a Deus. A dor, o vento batendo, os empurrões. E você está ali equilibrada, dizendo: Senhor, porque o teu particular com Deus só quem sabe é você. Não conta o teu particular a ninguém. O teu particular é com Deus. A tua história, a nossa história, Deus conhece toda ela. Eita, e Ele sabe até onde você suporta. E Ele diz: olha, Maria, Josefa, Jaqueline, eu estou te dando estabilidade. Eu estou te dando força. Eu estou te dando convicção. Agora imagina Jesus e Pedro entrando dentro do barco. Somente Pedro viveu essa grande experiência. Ah, mas ele afundou. E daí? Mas ele andou. Pode até estar balançando. Você pode até estar sentindo o seu pé em falso. Descansa. Ele te sustenta, ó, pela tua mão. E quando tu pensa que vai morrer, vai não, Ele diz: eu te sustento. Eu te seguro. Agora imagina a história de Pedro depois que Pedro entra de volta no barco. Pedro, que era um homem sanguíneo, Elisângela, né? Aí alguém diz assim: tu ia morrendo, rapaz, tu ia nada. Eu fui ao encontro de Jesus. E quem vai ao encontro de Jesus recebe força. Não tem quem se perca. Quem está indo ao encontro de Jesus. Ah, irmã Jana, a minha história é de perdas. É de percas. Descansa o teu coração. Ninguém perde nada quando está indo ao encontro de Jesus. Quando estamos indo em direção a Jesus. Aí Ele diz: está faltando? Eu vou mandar. Está faltando? Eu vou suprir. A porta fechou. Ah, Jesus, a porta se fechou. Se preocupa não, descansa o teu coração. Eu permiti que a porta se fechasse, mas eu também vou permitir que ela se abra novamente. Eita, aleluia. Ah, Senhor, a enfermidade chegou. Chegou porque eu permiti. Descansa o teu coração, porque eu sou cura nesta manhã. Descansa a mente, porque eu sou vitória nessa manhã. Assim diz o Senhor para nós. Assim diz o Senhor para nós. Aleluia. Não se preocupe com o que alguém vai dizer. Viva a experiência que Deus está te proporcionando. Viva o sobrenatural de Deus. Viva a bênção de Deus. Viva o hoje como se Ele estivesse voltando agora. Oh, glória a Deus. Viva esse momento como se Jesus estivesse voltando agora, neste ciclo de oração. Renove a aliança com Ele. Sabe por quê? Porque Ele perdoa os pecados, os nossos pecados Ele perdoa. Então, se você tinha alguma dúvida, receba essa palavra nesta manhã. A tempestade não vai
te matar? Pronto. Esse é o tema dessa mensagem. A tempestade não vai te matar. Você pode até se balançar. Parece que vai afundar, mas não vai. A tempestade não vai te matar. Porque sabe o que Deus está preparando? Lá na frente, eles passaram para o outro lado. Eles passaram, concluíram a viagem. A viagem não vai ficar pela metade, não, nem vai voltar. Não, vai até o fim. Se existe uma trajetória, ela tem que ir até o final. Está no meio e está soprando, descanse. Você vai chegar até o final. Ah, mas não, vai chegar até o final no nome de Jesus. A sua história não vai ser cortada ao meio. E nem a sua vitória vem de pé. Não, a sua vitória vai chegar no nome de Jesus. E depois que eles passam para o outro lado, sabe o que acontece? E tendo passado para outra banda, a terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram chamar e levar. E levar quem? Os enfermos. Eu fico imaginando, sabe? Quando Jesus chegava ali naqueles locais, naqueles lugares. Eita, Jesus chegou. Quem está chegando? Jesus, o Rabi da Galileia, o mestre. Quem é ele? Aquele que opera milagres. Aquele que multiplicou os pães e os peixes. Aquele que nós avistamos como um fantasma lá no mar, lá no meio do mar. Ele chegou. E quando ele chega, o milagre acontece. Aí manda trazer, quando os homens daquele lugar souberam que Jesus estava ali, manda trazer os enfermos, manda trazer os cancerosos, manda trazer os hemorrágicos, manda trazer os cegos. E sabe o que aconteceu? Jesus curou. E sabe o que eu sinto nesta manhã? Que tem cura, tem milagres acontecendo nessa manhã. Vamos ficar de pé, igreja? Porque Jesus está aqui. E este ciclo de oração é diferente. Por quê? Porque esse é único. O que passou, passou. Nós estamos vivendo o de hoje. Nós estamos vivendo o agora. E o Senhor tem cura. Tem milagre para a tua vida nesta manhã, no nome de Jesus. E nós vamos fechar os nossos olhos. E vamos orar. E aonde você se encontra,